Agora, o texto da PEC da Segurança Pública e deve enviá-lo ao Congresso nas próximas semanas. A proposta ainda será debatida com os líderes dos partidos da Câmara e do Senado, com a articulação da ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. A proposta inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre a decisão. Vamos ouvir. Depois da última decisão do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário que redundou numa tese de repercussão geral, nós incluímos as guardas municipais dentre os órgãos constitucionais que integram o sistema de segurança pública. E nós deixamos também claro na Constituição, baseado na decisão da Suprema Corte do país, que as guardas municipais farão o policiamento urbano, o policiamento ostensivo e comunitário e terão o controle externo do Ministério Público. Bom, Rodolfo Maris, aqui em São Paulo, o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio Oliveira Costa, o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra uma lei municipal do município de Guarulhos, que dava à Guarda Municipal poderes de polícia, de policiamento ostensivo. A PEC visa a corrigir esta distorção. Para a Constituição Federal, guardas municipais se destinam apenas à proteção dos próprios municipais, parques, monumentos, como, por exemplo, aqui em São Paulo, o monumento Vitor Brecheret, lindíssimo, em frente à Assembleia Legislativa, que foi pichado de vermelho, como a estátua do Borba Gato, que foi destruída por anarquistas. Eu pergunto, então, a você, você é a favor... É um tema polêmico, a Polícia Militar, por exemplo, não entende que isso vai criar confusão. Você é a favor ou você é contra as guardas municipais também passarem a exercer o policiamento urbano ostensivo? Capês, para eu responder a sua pergunta, eu preciso ligar aqui ao burocrático. Não adianta a gente dar poder de polícia para as guardas civis municipais e não cuidar da preparação desses hoje guardas municipais. A incumbência de pagamento cabe a cada prefeitura. Por exemplo, lá no interior de São Paulo, em Assis, a guarda municipal ganha quase um salário mínimo, R$1.800, um pouco mais de um salário mínimo. Já em outros lugares, por exemplo, como lá em Vargem Grande Paulista, ganha R$2.300 e assim vai em outros municípios. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você dar o poder constitucional de polícia se você não tem um treinamento adequado. Por exemplo, o curso de formação hoje de guardas civis metropolitanos são de 6 meses. Para você ter um policial militar primeira classe é de 12 meses. Sem falar na questão salarial. É uma questão que a gente tem que cuidar. Não adianta você dar o poder de polícia e você não cuidar do burocrático. Outra questão, existe uma mudança nessa PEC, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: outra mudança significativa envolve a ampliação das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que passaria a se chamar Polícia Viária Federal. Eu vejo uma grande celeuma nisso tudo. Não tem como a gente conseguir imaginar como que seria essas duas polícias, essas duas forças frente ao crime organizado. A Polícia Federal já tem as suas demandas gigantescas, sabe, faz um trabalho de excelência, assim como a Polícia Rodoviária Federal também. Outra coisa que fica a poder agora é a questão de você padronizar um tipo de operação. Vamos supor que no Rio de Janeiro a polícia tem um tipo de operação, tem um padrão operacional para a subida do morro. Coisas que já não acontecem, por exemplo, no Distrito Federal, coisas que já não acontecem, por exemplo, em São Paulo. Por isso eu acho que os órgãos estaduais são responsáveis por essa padronização. Não adianta a gente querer imputar numa PEC padronizar o tipo de comando que nós teríamos aqui, ou ação que nós teríamos frente ao crime organizado. É competência de cada estado lidar com isso. Muito bem. João Belucci, vamos falar aqui, por exemplo, da realidade das grandes cidades. Nós tivemos um ciclista, imagem que revoltou, causou repúdio, repugnância a todos, estava parado na frente ali do Parque do Povo, quem conhece ali São Paulo, próximo ali ao Shopping JK, no começo da Marginal Pinheiros, e ele estava sentado na bicicleta, mexendo no celular, quando foi assassinado, morto, um latrocínio covarde para que roubassem o celular. Não tinha um policial ali.
A Polícia Militar de São Paulo, eu sou suspeito para falar, mas eu acho uma das melhores do mundo, mas ela não consegue vigiar e estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Uma guarda civil bem treinada, preparada, que tenha condições de exercer esse policiamento, não ajudaria? Aqui em São Paulo, mais ou menos um soldado da PM começa ganhando uns 4.800. E um guarda municipal, mais ou menos isso, pode chegar até a 6. Então, qual é a questão? A polêmica, vai criar confusão, não vai criar confusão? Vai chegar a guarda municipal e a PM no mesmo local, vai dar briga sobre quem vai comandar aquela operação ou aquela situação? Qual a sua opinião? Rodolfo Maris acha que seria ruim, porque o treinamento não seria o mesmo, há uma distorção de vencimentos dos municípios e a Polícia Militar pode se sentir, de certa forma, invadida na sua atribuição e criar um conflito entre eles. O que foi, Rodolfo? Eu acho que sim, que é necessário. Toda a força que vem contra o crime organizado, ele é necessária. A Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana faz um trabalho de excelência, mas não adianta. É um futuro problema, Capês, se a gente hoje dá o poder de polícia aqui e não cuidar do burocrático. Lembra que a Polícia Civil já fez greve, a Polícia Militar já tem e se cuidar do burocrático? Se cuidar do burocrático, eu acho que é viável, mas aí você arruma um outro problema, de quem é a incumbência de uma responsabilidade numa incursão, por exemplo. Muito bem. É a pergunta que eu fiz a João Belucci. Eu sou favorável que se converta as GCMs, né, as Guardas Civis Municipais, em polícia. Todos os países que melhor combatem o crime, é uma questão policial e até burocrática, ela é mais descentralizada, né? Os municípios têm muito mais autonomia. Em tese, na nossa legislação, os estados e os municípios têm alguma autonomia, mas na prática a gente vê que não. E muito mais necessário do que uma PEC da segurança pública que vise, na minha visão, a centralizar ainda mais o poder de decisão no governo federal, como foi feito também na reforma tributária. Acho que muito mais importante é um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal, uma mudança na Lei de Execução Penal, até para a gente pare de ter essa cultura bandidólatra de soltar bandidos. A gente tem casos recentes de assassinato, o criminoso não tem o advogado, vai à Defensoria Pública atuando como advogado do assassino confesso e pede a liberdade provisória porque ele tem residência fixa. E nós pagamos o salário desses funcionários que acabam fazendo essa militância política. Muito se argumenta, está cumprindo a lei está errada. A gente precisa de menos centralização e mais autonomia para os municípios. Concordo que se faça o poder de polícia, concordo com o Rodolfo que vai ter um desgaste ali no começo para saber como que vai ser, mas rapidamente se assenta, até porque a carreira de polícia militar, Capês, vem ficando desinteressante. As pessoas querem cada vez menos ser policiais. Ele vai ter que andar com câmera, ele tem que cumprir toda a lei. Os outros setores não. Que se coloquem câmeras nos verdadeiros representantes do povo lá em Brasília e deixem os policiais atuarem, até porque ser policial é uma vocação e é muito mais um feeling do que qualquer outra coisa. Muito bem. Guilherme Mendes, mas tem uma coisa, hein? Aquela mulher que está acordando 4h30 da manhã para tomar o seu coletivo, tomar um ônibus, está parada no ponto, ou chega de madrugada em casa, chega às vezes 11h30, meia-noite, porque mora distante do trabalho, e está percorrendo a pé aquele trecho, olhando para os lados, morrendo de medo de ser assaltado. Para aquele motorista que está parado e cada vez que encosta um motociclista do lado, ele não sabe se é um entregador de alimentos ou se é um assaltante. Não é bom ter mais uma viatura perto? É melhor encontrar com a Guarda Municipal do que encontrar com o bandido. Mas, Capês, na prática não muda nada. Aqui em São Paulo a gente já acontece isso. A gente está falando aqui das grandes cidades. A GCM não é, está nos cruzamentos, está nos monumentos e está armada também. Então, quer dizer, nesses exemplos que você deu, o bandido não vai encostar onde tiver uma viatura da GCM. O que mudou aí, e sobretudo o Rodolfo foi muito feliz no comentário dele, é a realidade dos pequenos municípios. Veja, polícia é uma categoria extremamente especial, porque detém o poder da letalidade e do uso da força. Esses são monopólios estatais que devem ser tratados com muito cuidado. O ponto que se coloca é, nas grandes cidades, acho que não vai ter muito problema não, porque você vai ter investimento em treinamento, em equipamento, os policiais, os GCM, policiais municipais agora, né, antigos guardas civis, vão receber orientação, vão ter protocolos. A questão fica como isso vai ser tratado nos pequenos municípios, que muitas vezes não têm capacidade de treinar os seus professores, os seus médicos, os seus garis, que já não fazem nada para qualificar o seu servidor público municipal local. Será que eles vão ter a competência para treinar e, sobretudo, disciplinar, criar protocolos quando a gente falar do uso da força?
Esse, para mim, é o grande ponto. Muito bem. E o